Você já imaginou ter na capa do seu livro o selo de best-seller da Amazon? Imagino que sim. Hoje eu vou compartilhar com você esta experiência que eu tive, pouco mais de 3 semanas, com o meu livro O Teatro do Mendigo Milionário. Veja aqui. Tá vendo aí a best-seller? Veja que selo lindíssimo. E o melhor, sem equipe de marketing, sem recursos e totalmente no orgânico. Ficou curioso? Então acompanhe aqui este vídeo até o final. Meu nome é Sam Castro, eu sou escritor e jornalista e, repito, conquistei recentemente o selo de best-seller da Amazon com o meu último livro, O Teatro do Mendigo Milionário. O Teatro do Mendigo Milionário, só para resumir, né, e matar a curiosidade, é uma biografia de um grande ator aqui pernambucano, cujo papel central da carreira dele foi o mendigo, né? Daí o nome do livro. É um ex-operário que se tornou mendigo e ele percebeu que pedir dinheiro era mais lucrativo pedir na porta da igreja do que no banco da praça. Mas esse não é o foco do livro. O foco aqui, eu vou passar para você a estratégia que você pode usar, a exemplo do que eu fiz, de conseguir, sem recursos e totalmente no orgânico, sem uma equipe de marketing, conquistar o mesmo selo que eu consegui, o selo de autoridade best-seller da Amazon. Tão cobiçado selo, não é verdade? Bom, primeiramente você tem que ver, eu vou te falar o contexto, né? Esse livro, ele, ao contrário do que os influencers ensinam, que primeiro você tem que ter o livro, o e-book, para se tornar best-seller e depois se aventurar no livro físico. Eu fiz o contrário. Eu primeiro lancei o livro físico e 3 anos depois resolvi lançar o e-book. É uma forma que eu encontrei, né, menos difícil, não é fácil, nenhuma delas é fácil, menos difícil de conquistar o tão cobiçado selo da Amazon. E eu consegui. Como? Pegue a caneta e o papel e anote as estratégias. Primeiro você tem que estar com o livro pronto, né? Na verdade, tem que estar no formato Kindle, todo diagramado, revisado, etc. Com capa e tudo. Segundo, você tem que definir uma data para o seu livro. E antes dessa data, que vai ser um norte, né, para o lançamento, a data do lançamento, pelo menos uma semana antes, você tem que ter criado um grupo, seja no WhatsApp ou no Telegram, para se aventurar nessa experiência. E terceiro, a questão da categoria que você tem que escolher. De preferência, uma categoria menos concorrida. No meu caso, eu escolhi a categoria geral, né, que é biografias e memórias. Em segundo lugar, artes, filmes e cinema. E dentro dessa categoria, né, absorvida e camuflada, eu coloquei teatro e espetáculos, porque eu investiguei e bem menos downloads que as demais eu conseguiria, né, cerca de 150, 180. Então, é isso que eu aconselho a você, investigar essa parte. E daí entra as questões, né, subliminares, né? Quase que não sai a palavra. Subliminares. Entram os detalhes, né? Você tem que chamar as pessoas, o máximo de pessoas que puder. Então, primeiro os parentes, aderentes, amigos, gato, cachorro, papagaio, brincando. Você tem que chamar o máximo de pessoas possíveis interessadas em adquirir o seu livro. Feito isso, você vai ter que segurar essas pessoas até o dia do lançamento. Lembrando que você tem que deixar claro que esse grupo tem caráter temporário, porque muita gente não gosta de entrar em grupo, né, porque enche o celular, enfim. Eu estou compartilhando a minha experiência. As pessoas, a maioria, não gosta de entrar em grupo. Mas se você disser que é temporário, elas até aceitam. Uma vez reunida essas pessoas, que eu, no meu caso, eu consegui juntar 150 pessoas, não é fácil, no orgânico não é fácil, mas você tem que ter uma rede de contatos, pessoas influentes, e sim, é possível. Aí você tem que em seguida aquecer esse grupo diariamente, né? Colocar algumas postagens relacionadas ao seu livro, pinceladas.
e segurá-las até o dia do lançamento. Muitas pessoas vão querer o link antes para comprar o livro. Não passe o link. Só entregue o link no dia do lançamento, porque a Amazon ela calcula o pico de vendas pela quantidade no intervalo de tempo. O que isso significa? Quanto mais pessoas comprarem o seu livro no menor intervalo de tempo, o algoritmo vai reconhecer isso vai favorecer isso como best-seller, porque ele vai enxergar o número de vendas proporcional ao intervalo de tempo. Ou seja, quanto maior o número de vendas e no intervalo menor de tempo, mais chance você tem do algoritmo interpretar você como best-seller. Entendeu? Então, é isso aí. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas pediram o link para mim e tal, mas eu segurei firme e disse, não, pessoal, só no dia eu vou liberar o link para poder o livro se transformar em best-seller. E dito e feito, no dia eu liberei o link. Para minha sorte, né, no primeiro dia, muitas pessoas compraram, acho que cerca de 150 compraram. No início tinham sido 50, 80, deu um bugzinho, né? E nessas 150 eu achei que já por volta da meia-noite eu achava que era suficiente. E não foi. Quando amanhecia o dia, eu achava que tinha ganho. E, para minha surpresa, eu fiquei em terceiro lugar. Foi uma notícia positiva, mas aquém do que eu imaginava. Aí eu pedi para o chat de GBT, o que eu deveria fazer, porque eu ia ter que passar vergonha, né, de contar para o meu público, né, o grupo que ficou na expectativa da minha vitória. E eu não queria deixar inventar uma desculpa. Okay? O que é que eu fiz? Eu peguei, perguntei a ele, ele disse, Sam, você está no caminho certo. Tenha paciência aqui, movimente, agite seu grupo e diga que só precisa de 30 downloads, 20 ou 30 downloads para conquistar o selo. E assim foi feito. Eu incentivei bastante a galera. Pessoal, vamos lá, a gente conseguiu 150 downloads em um dia. O que são 30? 5 vezes esse valor. Conseguimos 5 vezes esse valor. E o que são 30? Aí conseguimos 10, depois 20, 30. E aí o selo disparou e finalmente eu e minha equipe, né, que eu considerei os colaboradores de equipe, é muito importante você lembrar disso. Nunca assuma individualmente a vitória, porque a vitória sempre tem muita gente por trás. E, sim, disparou o selo na tela, bem lindo. Best-seller da Amazon. Olha, gente, é uma sensação fenomenal. Vocês não têm ideia de como é legal. É como um troféu, é a mesma sensação. E a sua vida muda por completo, porque você passa a ser visto como autoridade, com mais respeito. Já chegou até a sair na imprensa, né, esse resultado. E por aí vai. Então, se você tiver interesse em saber como, mais detalhes, tiver alguma dúvida, escreva aí embaixo a sua dúvida. Se quiser adquirir o link, também está aqui embaixo o link. Disponível para venda na Amazon, sobre o livro que ganhou o selo. E por aí vamos, né? Então, quero agradecer, um abraço a todos e até o próximo vídeo.